noivas em 2 endereços. Vila Isa em Belo Horizonte, no centro da cidade. Agora são 12 horas 30 minutos, 12 horas mais 30 minutos. A você que está ligado no Manhã da Globo, olha aqui. Hoje também é dia do Dr. Pedro Mesquita, mas infelizmente o cara só me chega no horário, só chega atrasado, rapaz. Mas que se dá? O que acontece com você, rapaz? Pode isso é inegável, os últimos serão os primeiros, né? Então eu sei que até esse momento muita gente estava esperando a minha participação. Obrigado por tentar cobrir as minhas vozes até esse horário. Mas como insubstituível que sou, estou aqui para saciar, né, a vontade de conhecimento aqui eu dos vou dar nossos ao senhor aquilo que eu venho dando para os meus amigos aqui, como é que chama? O óleo cara de pau, óleo peroba para esses assuntos. Bom, só apresenta ele, por favor. Eu vou apresentar aqui que mesmo como advogado, eu tenho aqui do meu lado o jurista, que também foi colega meu de faculdade, uma pessoa que hoje está numa luta muito bonita, que é uma luta pelo que é certo, é uma luta pelo que é justo, uma luta pelo que é legal. É tirar da OAB essa condição que ela tem hoje de exclusividade, de aplicar o exame de ordem, sendo ela uma empresa, pode-se utilizar esse nome mesmo, uma entidade que não teria essa obrigação, mas de todo jeito vem há mais de 10 anos se utilizando da prerrogativa que tem através de uma portaria e está ganhando milhões e milhões. Eu trago aqui para vocês André Souza, jurista e presidente da Ordem Brasileira dos Juristas. Bom dia, André. Boa tarde, André. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar com vocês aqui. O tema é um tema muito discutido, um tema debatido. Infelizmente, acontece no Brasil, que é uma ilegalidade muito grande, porque nós temos que privar pela isonomia, pela igualdade, é a base da democracia, em qualquer circunstância de Estado de Direito. André, o negócio é o seguinte, muitos estudantes saem da faculdade e dizem que é o seguinte: o difícil não é concluir o curso de Direito, e sim o exame de prova da ordem. Agora, por que a Ordem dos Juristas quer acabar com tudo isso? É pela dificuldade ou porque acredita que a instituição OAB não é de direito reconhecida como uma faculdade ou como uma escola para propor isso aos alunos? Na verdade, a Organização Brasileira dos Juristas é uma entidade que vem para brigar pela democracia. E nós compreendemos o seguinte, que devido à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala no seu artigo 43 que a finalidade do ensino superior é formar aptos ao exercício profissional, e ela de 1996, ela revoga o exame de ordem, que é da lei do Estatuto da Ordem, que é de 1994, sem esquecer de analisar o mérito que o exame da OAB teve a sua regulamentação por um conselho de classe. Isso aí vai contra todos os princípios da casa. Então, analisar o exame de ordem hoje é pensar o seguinte: a OAB tem natureza jurídica educacional para ferir proficiência dos graduados em ensino superior, uma vez que estão amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A OAB, como entidade de classe, ela tem o dever de fiscalizar por negligência, imprudência ou imperícia os inscritos nela que cometerem algo contra a sociedade. Agora, quanto é que a OAB arrecada por ano aí nessas inscrições? Existe um cálculo base de 100 milhões de reais por ano, que não é declarado nem para o TCU e nem para a Receita. Eu estou vendo aqui que o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, propôs o fim da taxa de inscrição no exame de ordem da OAB. A isenção válida para estudantes foi incluída no relatório da medida provisória 627/2013, que trata inclusive de mudança na legislação tributária e contábil. Eu acho isso legal, porque é o seguinte, tem indivíduo que tenta até 4, 5 vezes, né? Por quê? E tem outros que passam de imediato. Existe um apadrinhamento desse aí? Existe uma discussão. Corporativismo? Existe uma discussão. A OAB tem eles falam um lobby, eu falo que é um tráfico de influência. Então, existe uma discussão muito grande sobre qual é a prerrogativa legal que a OAB tem para tributar. Se tributação, ela é da UEDFM, União Estado, Município e Distrito Federal. A tributação, a taxa, é contra a prestação de serviço público. Como pode uma entidade de classe tributar?
em cima de uma taxa, em cima de bacharéis em direito que são graduados, idênticos aos graduados em odontologia, em engenharia, que também é uma condição de bacharelado, porque bacharelado não é a condição é uma condição de formação acadêmica, ela não é a profissão. Na verdade, na verdade, quem gradua no curso de ciências jurídicas, ele é jurista humanista, né? Então entendemos que é importante essa circunstância de bater em cima disso, porque a ordem dos advogados vem pregando uma coisa que ela não faz dentro de casa, ela não tem democracia, ela não é ditadura, ela não tem eleições abertas e ela não presta conta da sua arrecadação, que são milhões de reais, e ninguém sabe para onde vai parar esse dinheiro. Mas então, doutor, mas ninguém fala para onde é que vai o Capilé, não? O grande problema é que nós temos hoje uma bancada dentro do nosso Congresso, que temos a maioria de nossos deputados federais que são advogados. E essa briga a respeito da legalidade disso aí, ela já foi até puxada por vários deles, mas acontece algo misterioso, que quando essas pessoas finalmente têm uma condição de mudar a lei, que saíram das suas condições de às vezes vereador, prefeito, funções administrativas, funções de qualquer forma, mas dentro do âmbito político, mas que finalmente chegam na condição de mudar a lei, eles na condição também de advogados que não passaram por esse exame de ordem, porque esse exame de ordem tem pouco tempo. Só para você ter uma ideia, todos os ministros do Supremo, nenhum deles passou por exame de ordem. Então essas pessoas que hoje estão lá no Congresso, por incrível que pareça, antigamente se levantavam essa bandeira, se levantava essa tese, quando chega lá ocorre esse milagre de que não mais brigam nesse sentido. E é uma briga de milhões, são vários estudantes que realmente formam e que vê a sua vida paralisada porque tentam passar por um exame que às vezes ele se torna quase que impossível de se passar. Não falo pela qualidade do ensino, não falo pela capacidade pessoal de cada um, mas e sim por armadilhas que essas provas fazem simplesmente para obrigar a pessoa a ser reprovada e fazer várias e várias vezes o curso. Mas esses deputados que estão não levantam essa bandeira. Realmente aqui, você tem ideia, André, o Estado de São Paulo teve no seu exame de ordem dos deixa eu ver quantos aqui foram inscritos, de 2.000 e alguns quebrados inscritos, 98 foram, somente 98 foram aprovados. Isso representou o equivalente a 84% dos candidatos reprovados. E aí? Segregação sem critério algum. Eu compreendo o que é uma segregação sem critério algum. Você fazer uma análise que só passa até 10 a 12% no exame de ordem, não importa. Existem exames avaliados, pessoas que entram por recurso na justiça. Infelizmente nós temos um problema com o quinto constitucional aí que vai puxando a OAB, ela opina muito nisso e influencia muito no judiciário. Então o que acontece? As pessoas são aprovadas, provas idênticas, comparadas, alguns são aprovados, outros reprovados com provas idênticas. 604, olha para você ter ideia a quantidade de inscritos, doutor. Você sabe o que impressiona? É porque é o seguinte, está falando aqui em 25.600 candidatos. É muito candidato reprovado. Agora imagina isso aí a R$200 por cada um e provavelmente esse que foi reprovado ele vai tentar novamente. E uma outra incoerência muito grande que eu vejo é o seguinte: numa universidade onde se formam engenheiros, formamos odontólogos, formamos médicos, formamos outros demais bacharéis em farmácia, enfermagem, etc. e vai, nós temos que entender o seguinte: o mesmo curso que forma, a mesma universidade forma também juristas. E como dizer que apenas a qualidade do ensino das faculdades de Direito é ruim? Agora, eu acho que é levantar a bandeira da mediocridade, querer subestimar nossos jovens, porque a faculdade alguma vai formar gênios. Agora, André, de onde vem esse movimento? Onde é que surgiu esse movimento para tirar da OAB o exame da ordem e levar para o MEC? Esse movimento, o exame de ordem, começou em 2004. Nós temos grandes nomes na luta que chamam Reinaldo Arantes, Itaci Flores, Giza Moura, temos também o Gilberto Braz, que ficou fazendo greve de fome na porta do OAB há algum tempo atrás. Nós tivemos algumas audiências no Congresso e eu vejo o seguinte: existe uma demanda muito grande contra o exame, mas poucas pessoas têm coragem de levantar a bandeira devido existe uma suposta lista negra da OAB. Quem vai contra a OAB não passa no exame. Ah, é? Existe essa suposta lista negra. Então é bem provável que quem levanta a bandeira contra... Isso é constatado? É uma suposição que existe informações, porque como que constata uma coisa dessa circunstância? Só que é bem
analisado isso, porque todos que levantaram a bandeira contra o exame não passaram contra o exame. Eu não faço exame, mas quem faz não passa. Ah, é? Que coisa. Porque eu vou dar para você uma coisa. É difícil entender que 30 alunos saídos da mesma sala vão lá fazer os exames de ordem. 30 alunos. 5 passam e 25 não passam. Que coisa, que confusão. Não é estranho isso? Hein? Se 30 alunos... Você vai prestar atenção aqui ou você vai deixar eu falar? Já estou aqui comunicando ele, algumas mensagens já estão vindo aqui pelo Facebook, porque infelizmente o André, ele termina por ser uma pessoa até mesmo perseguida por essa luta. Nós estamos falando de uma das entidades de classe mais fortes do país, então essa bandeira é uma bandeira que infelizmente traz, junto com essa luta dele, várias inimizades. Então nesse momento aqui eu estou recebendo já algumas mensagens que infelizmente... De desagrado, digamos assim. De desagrado. Mas veja bem, se é de direito ou não, nós vivemos num país democrático de direito, e já que existe a possibilidade, não é legal as manifestações, não é legal greve, é legal também uma entidade reivindicar a melhor condição para a entidade, para a classe dos advogados. É de direito, entendeu? Qual o problema? Eu fiz uma pergunta, como é que você explica aqui? De 30 alunos aprovados, formaram na mesma sala, os mesmos professores, vão fazer a prova da ordem, 25 toma pau e 5 passam. A prova da ordem, como eu falo, ela não pode ser jamais, ela não pode ser usada como critério de avaliação de qualidade de ensino, porque a prova da ordem não tem uma autorização do MEC para falar quem que é. Agora o ENAD, sim. E como que o ENAD explica as universidades criadas no governo do PT, que eram antes eram 250 universidades e depois passou para 1.200 universidades que foram, através do governo deles, aprovaram, e hoje o PT fez em silêncio, a presidente da República fez em silêncio, deixando a OAB falar que o que as universidades criadas dela cometeram um estelionato, ou seja, criaram vagas, porque antes era condenado por natureza, o filho de lavadeira, o filho de pedreiro, o filho da pessoa de classe baixa, média, a ser mão de obra barata. E nós tivemos, através do ProUni, do FIES, um grande número de pessoas que ingressaram no ensino superior e terminaram o ensino médio, fundamental, e foram para o ensino superior. Graças a Deus, o Brasil está saindo daquele cativeiro intelectual que nós tínhamos, a OAB quer manter ele, que é em virtude das capitanias hereditárias, criadas na mente da hipocrisia, da demagogia. Então nós estamos um país que nós precisamos de crescer, é importante que o povo seja valorizado, o trabalhador, porque quem faz um exame de ordem, ou quem faz uma faculdade, e até mesmo que faz o exame de ordem, está pensando em crescer para sustentar sua família, é um trabalhador, uma pessoa que se dedicou ao ensino, poderia ter se dedicado à criminalidade, não, ele se propôs ao que a sociedade é melhor para a sociedade, o trabalho. Então, 5 anos de estudo, hein? Vamos valorizar, inclusive a grade curricular do MEC tem todas as exigências, e analisando que quem são os docentes desses cursos, são juízes, são promotores, são delegados de polícia, que a OAB está chamando de estelionatários, entendeu? É incrível, como que pode continuar uma insustentável circunstância dessa forma. Alguém vindo na contramão ainda. A contramão é só para reduzir o ensino, para que as pessoas continuem ignorantes. Nós temos que ter no Brasil hoje, quanto mais o conhecimento jurídico tiver para a sociedade, melhor que a pessoa vai saber o que o direito propõe, quais são os seus direitos e deveres. A população precisa, existe uma carência muito grande de assistência jurídica. É uma grande mentira falar que existe muitos advogados. Não existe. Na região sudeste existe bastantes advogados, mas no restante do país existe uma carência muito grande. Foi constatada agora nessa rebelião que nós tivemos lá no estado do Piauí, que não tem advogados. Então nós temos que levar a advocacia para amparar não só a classe elite que tem condição de pagar os honorários, não. A advocacia tem que ser para a população inteira. O povo precisa, porque muitas vezes fica precluso o seu direito de entrar na justiça, porque... Você está falando, eu achei até um chavão aqui, ó, entendeu? Veja bem, ter advogado, direito de todos, é interessante isso, porque é o seguinte, olha, hoje ninguém quer ser advogado de graça, hoje ninguém quer. Hoje ninguém quer trabalhar lá para ser aquele cargo do advogado, que chama lá? O defensor público? O defensor público. Ninguém quer ser o defensor público. E existe um déficit muito grande dentro da defensoria, justamente pela falta de assistência e a falta de um salário consistente para esses
para esses defensores. A OAB veta, através do PROCON, ela proíbe o PROCON, né, que é a advocacia gratuita, e tem agora uma certa circunstância muito severa também, que ela não permite que os advogados façam isso. Não temos uma defensoria pública constante. Agora nós tivemos uma vitória no Congresso, as comarcas são obrigadas agora a ter pelo menos um defensor público. Isso foi anteontem, graças a Deus o Congresso decidiu. É uma vitória muito grande, e eu acho que é levar o direito à população, é levar democracia ao povo. Um país sem direito é um país sem democracia. Fora a defensoria, a OAB tem algum departamento que atende gratuitamente advogados para atender gratuitamente a população? Na verdade, nós temos duas faculdades aqui. O núcleo de estágio da faculdade, eles têm um coordenador, né? E tem aqueles estudantes que nos últimos períodos eles atendem a população. Mas é claro, nós temos grandes profissionais que são os coordenadores, nós temos também alunos muito bem empenhados que estão ali prestando serviço dentro das suas limitações, mas é claro que eles têm as suas limitações e até um número bem reduzido em relação à cidade como Valadares, 220 mil habitantes. A defensoria hoje ela tem uma realidade de atendimento de pauta de pelo menos 3 meses. Você hoje agenda para ser atendida daqui a 3 meses. Embora sejam guerreiros, sejam lutadores, nossos defensores, o que nós temos hoje de realidade é a nomeação de defensores ad hoc. O que são esses defensores ad hoc? São exatamente profissionais que se inscrevem para o Estado para poder fazer serviço público de defensor e receber uma remuneração por isso. André, eu não sou advogado, eu sou jornalista, sou formado em cinema, em roteiro, mas veja bem, eu conheço advogados que não sabem redigir uma petição inicial. Eu sou o tipo de pessoa seguinte, eu aprendi isso com meus avós, minhas gerações. Não, existe essa possibilidade sim. Eu acho que é o seguinte, a capacidade de cada cidadão, ela é personalíssima. Cada cidadão, ele tem a sua intelectualidade, a sua capacidade, que é uma capacidade intelectual. Petição, né, não é parte da aula dele lá? Eu não posso afirmar que tem advogado que não sabe fazer uma petição. Eu não posso. Eu não tenho essa condição de afirmar, porque é muito complicado, né? Pode até existir, mas eu não conheço nenhum. Eu tô falando de um amigo meu, um próprio amigo meu. Eu acho que esse caso é o seguinte, é um caso que é muito complexo a gente falar sobre a competência e qualidade do outro. Eu acho que existe muito esse debate. Mas não estamos citando nome, inclusive, nós estamos falando de alguém da categoria, como por exemplo, nós temos amigos, infelizmente, dentro da nossa profissão, que utilizam em má condição o microfone ou a câmera de televisão. Exatamente. Como qualquer outra profissão, nós temos aquele pequeno percentual de maus. Agora, eu conheço advogados que fazem parte do crime organizado, que envolvem-se em crime, que dão tombo na sociedade, que passam a perna, que a maioria da sociedade tem uma fama muito grande. Aviãozinho Exatamente. Esse tipo de advogado a gente conhece, a gente sabe que existe, e é uma coisa que a OAB não fiscaliza. Mas era para fiscalizar, inclusive, vai expulsá-los da ordem. A OAB, ela tem a prerrogativa de fiscalizar a advocacia e ela quer cuidar da educação do Brasil. Isso é ruim, né? Isso é ruim, nós temos um MEC para isso. Então ela foi um desvio de função, o que ela deveria fazer, ela não faz. Em 1991, o Fernando Collor vetou no Congresso essa proposta de exame de ordem. Consequentemente, ele foi, logo a OAB reuniu com alguns grupos e conseguiram levantar a bandeira de pintar levaram jovens para pintar as caras, né? E aquela época o pessoal não tinha tanta instrução igual hoje, e botaram o Collor para fora. Aí o Itamar Franco entrou e sancionou a lei. Só que a lei foi sancionada, mas a regulamentação da lei foi feita pelo Conselho de Classe, não pelo Congresso. A lei tem essa falha, esse vício formal na elaboração da... Você está nessa luta há quanto tempo, André? Eu tenho 3 anos da luta. Como o doutor Pedro disse, todo mundo que luta por uma causa, ele, em algumas partes da sociedade, não é bem visto. Se você levantou essa lebre, é porque você conhece, já foi feita pesquisa,
já foi feito um estudo sobre a matéria e é conveniente a OAB abrir as portas para estudar também junto com a sua entidade essa possibilidade. Eu acho que não tem... Eu, no meu ponto, não sou advogado, nem pertenço à ordem dos advogados, mas por que não discutir então isso livremente? Robson, só para você ter uma ideia, acompanhando já esse trabalho do André, eu já acompanhei 2 vezes que ele teve em Brasília, audiência aberta lá no Congresso Nacional, audiência dessa que já havia sido notificada a todos os órgãos, aberto inclusive a possibilidade da OAB se manifestar, se defender, dizer o porquê, e por incrível que pareça, nas 2 vezes que o André esteve no Congresso, nenhum representante da OAB esteve lá. Na verdade, a OAB ela manda um representante que é um porta-voz. Eu estive numa audiência no mês de fevereiro do ano de 2012, uma audiência em fevereiro, na Comissão de Cidadania e Justiça, e tive uma outra audiência também na Comissão de Direitos Humanos, e onde o Marco Feliciano era o presidente da comissão. E nós discutimos porque vamos continuar discutindo, nós somos catapultas, batendo na muralha da OAB até derrubar esse muro. Nós não vamos deixar essa guerra, não adianta a OAB ameaçar, nós não temos medo da OAB. A OAB é uma entidade de classe que é para proteger a sociedade. O que nós queremos é uma OAB de Sobral Pinto, uma OAB de Rui Barbosa, uma OAB que foi sitiada por pessoas interessadas em se promover politicamente. Nós queremos uma OAB para os advogados, uma OAB pública, uma OAB que tenha acesso à população, uma OAB que brigue pelos direitos da sociedade brasileira e pela democracia. Agora, esta OAB, ela não existe mais não. Hoje a OAB visa só dinheiro e quer levantar bandeira da mediocridade, falando que bacharel em direito é incompetente, sendo que os professores das próprias faculdades de direito são os advogados inscritos na ordem do Advogado do Brasil. Olha, são 12 horas e 52 minutos, estamos chegando ao final do Manhã da Globo. Doutor, eu tinha outros assuntos, mas como o senhor chegou atrasado, ficou para esse assunto, porque eu acho que é um assunto latente. Eu agradeço ao André pela presença, pela coragem, inclusive, de estar levando essa bandeira por todo o Brasil, fazendo uma ideia de que é preciso melhorar muito dentro do conceito advocatício no Brasil, né? Tio Robson, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: todo mundo às vezes me pergunta, eu, advogado, né? Eu também fui aprovado no exame de ordem, eu pago a minha anuidade normalmente, pergunto o porquê desse meu empenho junto com o André também levantando essa bandeira. Eu, como sempre coloquei aqui no seu programa, o meu papel como advogado, o meu papel moral, o que eu me sinto na obrigação de fazer é defender a lei. Então a questão aqui não é simplesmente brigar contra a OAB, brigar contra o exame de ordem, não, é simplesmente cumprir o que a lei estabelece. E o que é correto? Nesse momento nós temos um ponto que ele é o ponto nefrálgico disso tudo, que a OAB não tem competência para aplicar o exame de ordem. A OAB fez do exame de ordem uma fonte ilimitada de arrecadação de dinheiro, e eu, como advogado, eu te falo, eu não tenho qualquer tipo de subsídio por parte da OAB que me traga qualquer benefício como profissional. Então, além da gente ter uma fonte que é absurda de dinheiro, eu não vejo feedback disso para o profissional. Em outra ponta, eu vejo profissionais saindo da faculdade, tentando ingressar no mercado de trabalho. O mercado esse sim é que vai filtrar quem serão os bons e os maus profissionais, e que estão sendo tolhidos esse direito por uma prova aplicada por quem não de direito. Então a minha briga é pela legalidade. André, muito obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço ao senhor, e é muito importante a gente estar levando essa população, porque a população não tem essas informações não. Essas informações são ocultas, são poucas pessoas que têm acesso a essas informações. Quem quiser saber mais sobre tudo isso, para entrar em contato com você, porque nós temos advogados nesse momento também ligados na gente, como é que faz? Tem um site do MNDB que pode ser acessado, que é do nosso amigo Reinaldo Arantes, que é www.mndb.com.br. Tá, doutor Pedro? Tento vir na quarta-feira. Não sei se vai pagar o almoço hoje. Não, o almoço hoje eu pago. Só pelo atraso eu vou pagar esse almoço. Então tá legal. Um abraço, bom final de semana. Ô, gente, olha, 12 horas e 55 minutos. Eu tô chegando ao final dessa edição do Manhã da Globo. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. E se Deus quiser, voltando na segunda-feira, depois do padre Marcelo Rossi. E se der uma chancezinha, uma colher de chá, me assistir lá de manhã, 6h30 da manhã, no Bom Dia Leste. Um grande abraço, fiquem todos com a programação. Essa programação que é campeã,
Final de semana tem muito esporte aqui na Globo, né, Manel? Tá todo mundo ligado? E eu volto na próxima segunda, se Deus quiser, com mais um Manhã da Globo. Tchau, gente! Isso é tudo, pessoal. Neste ano de 2014, o Colégio Barros Oliveira está esperando pelo seu filho em amplas e modernas instalações, com professores qualificados e o ensino de primeira. Renove e faça matrícula com desconto. Colégio Barros Oliveira, faculdade à distância com o melhor preço da região. E mais, você pode ligar e agendar sua prova de vestibular. Colégio Barros Oliveira, educação infantil, ensino fundamental e médio. Rua da Concórdia, 143, Vila Rica, 3221-3001. Seu futuro começa agora. E ficou ainda mais fácil para solicitar o serviço. Tomara que seja gente sua e que aprenda a se desculpar, porque se não for vai dar merda. Você sabe que eu sou meio esquisito com essas coisas? Já deu certinho, deu, né?